vocês têm muito os aspectos oncológicos da endoscopia, e na pediatria a gente foge bastante disso, assim, é bem difícil a gente achar câncer em tratadas vaginal em criança, não é uma coisa que eu não muito madura. Pensou em criança. Doutora, só um minutinho. A senhora permite filmar a aula? Permite? Eu posso passar a aula. Tá, obrigado. Melhor ainda. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre sedação, né? Se toda criança dormisse assim, talvez a gente nem precisasse de anestesista. Mas, na verdade, assim, na criança, no adulto é muito comum vocês fazerem esses exames diagnósticos, até terapêuticos, com sedação, mas na criança é um pouco mais difícil. Para a gente garantir a segurança do procedimento, para a gente minimizar o trauma da criança, né, trauma físico e emocional, para a gente ter um exame mais tranquilo, a gente precisa de uma anestesia. Geralmente é uma anestesia menos profunda do que, por exemplo, se você for fazer uma apendicectomia ou uma cirurgia, mas porque tem menor estímulo doloroso, mas a gente precisa de anestesiar. E em alguns serviços se usa contenção, que é você amarrar o bebezinho e você fazer endoscopia, mas eu me questiono se isso é ético, né? Porque tem coisa que o procedimento é um pouco mais prolongado. Mas eu vou mostrar para vocês, para tirar a moeda, eu acho que até vale a pena, mas para fazer uma endoscopia eu questiono muito. Então, para fazer anestesia na criança, o tempo de jejum depende muito dependendo da idade da criança. Na criança de 0 a 6 meses, por exemplo, que está no leite materno exclusivo, você deixar a criança com 12 horas de jejum, quando você for fazer endoscopia, ela já fez hipoglicemia, né? Então a gente minimiza isso quando a gente sabe que é criança pequena, elas nem têm alimento sólido geralmente nessa idade. E quando tem geralmente sólido bem pastoso e tal. Mas geralmente ela é de estar ou com a fórmula láctea ou leite materno, a gente faz um jejum de 4 horas, já é suficiente geralmente. Para criança entre 6 meses até 3 anos de idade, para leites sólidos 6 horas, para suco mais leve, alimentos não proteicos, não gordurosos, 3 horas. E para as crianças maiores de 3 anos, a gente já considera 8 horas de jejum, um jejum tranquilo. A criança de 3 anos geralmente aguenta sem fazer hipoglicemia com 8 horas de jejum, mas a criança pequena não. Na avaliação pré-anestésica, então a gente vê, vamos fazer um procedimento eletivo, a gente avalia se tem a lesão ou se tem o jejum adequado, se a criança está apresentando um quadro febril ou algum quadro respiratório agudo. Se ele for eletivo, suspende, volta outro dia quando a criança estiver melhor. Se for um exame de urgência, de emergência, que a gente considera com menos de 2 horas, a gente pode fazer uma sequência rápida de intubação e fazer as medidas adequadas. Então, sequência rápida de intubação, você tem todo o material de reanimação na escola, você intuba, às vezes até coloca tubo com cuff, que na criança geralmente a gente faz uma intubação sem cuff, né, por causa da lesão traqueal. Mas nesses casos, quando é uma urgência, alguma coisa importante, você pode usar cuff também, principalmente porque é de uso rápido do exame, não tem tanto problema usar o cuff. Então a gente considera um exame de urgência entre 12 a 24 horas e um exame precoce com menos de 48 horas, dependendo da indicação médica. Então, a anestesia, geralmente pode-se usar o Propofol com os anestésicos inalatórios voláteis, né? Ou Propofol com outras drogas, às vezes usa fentanil, às vezes usa sulfenta, isso depende do anestesista. Tem alguns trabalhos mostrando que o uso do Propofol associado a outras drogas, a gente tem menos complicações do que o Propofol isolado. A intubação traqueal nem sempre é indicada. Quando a gente vai fazer um exame, um procedimento diagnóstico, que geralmente é rápido, a gente não intuba, pode fazer uma anestesia geral sem intubação. Mas quando vamos fazer retirada de corpo estranho, hematêmese, ou um paciente que tem uma cardiopatia, uma comorbidade mais importante,
que tem uma maior chance de complicação, a gente também indica fazer intubação. Então, geralmente, a gente faz um nível de sedação que tenha respiração espontânea, se possível, manter o reflexo de proteção respiratória contra as aspirações pulmonares, né? Então, a gente tem uma linha de sedação que vai da leve, né, onde a pessoa ainda tem os movimentos voluntários, a moderada, que ela atende a estímulos, ela obedece comandos, mas ela não tem, está sedada, a profunda, onde a gente já tem a depressão da consciência, a gente já tem um difícil despertar, não responde a estímulo doloroso, e a anestesia geral, onde você não tem nenhum reflexo de proteção, você precisa de suporte respiratório. Na criança, a gente geralmente faz a endoscopia de moderada a profunda, é o mais comum da gente usar. Isso só, não sei se vocês falaram sobre isso, sobre a máscara laríngea, é uma possibilidade da gente usar na pediatria. Aqui no Brasil é difícil a gente usar, mas existe até uma máscara adequada para a gente fazer a endoscopia, né? Não foi falar, a gente, é possível, é raro usar, mas é possível, inclusive na criança. Então, a gente considera eficiente a sedação quanto menos efeitos adversos relacionados ao procedimento também. Se a gente consegue terminar o exame, né, porque quando a sedação não é boa, a anestesia às vezes não é experiente com criança, assim, criança movimenta, a gente não consegue terminar, pelo risco até de fazer uma perfuração ou alguma lesão mais grave, né? O tempo de duração do exame, o tempo de recuperação anestésica, e se a família e o paciente não saíram sem traumas, isso também é uma questão do parâmetro da eficiência, e o tempo de recuperação que a criança tem depois que ela sai da anestesia. Geralmente, quando a gente faz propofol com cevorânia, que é o mais comum que a gente usa, a criança sai da sala e em, sei lá, 5 minutos ela está falando: mãe, estou com fome. Já está super bem, assim. É bem comum nesses exames. Com relação à escolha do aparelho, aqui a gente falou sobre, eles falaram sobre se tem magnificação, se dá para fazer cistoscopia, achei muito interessante. Na criança a gente tem que ver o tamanho do aparelho, né? Porque as crianças com menos de 4 anos, o aparelho convencional com 9,8 milímetros não passa. Ou quando passa, ele vai fazer uma compressão traqueal, mesmo a gente garantindo a ventilação com o tubo, você acaba tendo uma compressão do tubo, a criança faz uma depressão respiratória no meio do exame. Então, isso é uma coisa muito importante na criança pequena. E a dificuldade, eu acho interessante ver exame de adulto, que você vai passar o aparelho, vai super tranquilo, né? Na criança, às vezes você fazer as curvas é um pouco difícil, tanto para você inserir, né, pelo glicofaringeu, até para você passar para a segunda porção do orelho, às vezes dificulta quando você tem um aparelho grande ou uma criança pequena. Então, eu vi os aparelhos pediátricos agora, eles têm um diâmetro estéreo de 5,8 e um canal de 2,2. A gente tem um canal de trabalho um pouco menor, né? Às vezes a gente precisa de biópsia, tudo isso pode atrapalhar pelo tamanho da pinça. E antes tinha um aparelho pediátrico de 7 milímetros. Eu fui procurar nos catálogos para ver se eu achava de que marca que tinha, eu não achei. Agora só tem esse de 5,8 mesmo, que ele é bem fininho. Não sei se vocês têm experiência, já viram? Porque para passar em área estenosada também ele é interessante, não só para fazer um pediatria. Então, vamos lá. A criança com menos de 10 quilos, a preferência é usar esse aparelho pediátrico. Entre 10 quilos, ou criança maior de 1 ano de idade, que geralmente está ficando mais de 10 quilos, dá para usar, dá para passar tranquilo o aparelho de adulto. E com relação à colonoscopia, na criança pequena, que às vezes a gente vai ver as indicações, às vezes tem indicação de fazer colono também, a gente usa muito o aparelho alto de adulto para fazer colono na criança. É ruim porque a gente tem menos ângulo, né? Quando a gente vai fazer o up and down, a gente tem menos angulação. Tecnicamente é um pouco mais difícil, porque os ângulos também são mais difíceis de passar. Você passar a flexura
esplênico, hepática é um pouco mais difícil, mas dá para fazer com o aparelho de adulto. E na criança maior já dá para usar o aparelho de adulto mesmo, porque aí fica mais fácil de fazer as curvas mesmo, né? Pela mobilidade do aparelho. Bom, com relação... Eu estou indo rápido porque tem bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, por favor, tá? Pode me interromper. Então, com relação às indicações, que aí que é muito diferente do que vocês viram até agora, pelo que eu entendi. Então, as crianças que têm perda de peso, déficit de ganho de peso, dor abdominal orgânica, quando a gente vê que a dor não é funcional, a gente pode indicar endoscopia. A criança com diarreia crônica, às vezes com má absorção. Criança com anemia refratária ao tratamento, não responsiva ao uso do ferro, síndrome de má absorção. Quando a gente tem suspeita de doença celíaca, por vários motivos clínicos. Quando a gente tem suspeita de doença inflamatória intestinal, criança até nos primeiros meses de vida pode abrir o quadro com very early IBD, que é a doença inflamatória intestinal de início muito precoce. Giardite, a gente não faz endoscopia quando a gente suspeita de giardite, mas às vezes é um achado. A enterocolite alérgica, às vezes para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre uma enterocolite alérgica e uma doença inflamatória, a gente precisa fazer endoscopia ou fazer colono. Para lesões hemorrágicas e na doença do enxerto versus hospedeiros para os pós-transplantados. Então, a gente tem, isso são algumas indicações. É muito comum a perda de peso e o déficit do ponderal, a dor abdominal e a diarreia, a síndrome de absorção. Isso aqui é muito comum de gastropediatra indicar endoscopia. Tá? Eu vou mostrar algumas lesões que no adulto, na verdade, eu não tenho certeza de como são, mas é muito comum na criança a gente ver a nodularidade de antro nas infecções por Helicobacter pylori. Né? Porque na criança é um pouco menos, tipo assim, na criança menor é menos comum a gente ver, na criança maior é mais comum a gente ver. A doença celíaca, na criança, na maioria das vezes, a macroscopia é igual a um duodeno normal, você não vê diferença. Mas às vezes a gente pode ver aquele aspecto de roda denteada, né? E nos casos assim, por isso que é muito importante, é mais raro a gente encontrar assim na criança. Na criança, na maioria das vezes, quando ele está absolutamente normal. E a hiperplasia nodular linfóide, que é no adulto, acho que tem outro aspecto, não sei nem se o tanto que apresenta. Na criança a gente tem aquele aspecto de múltiplos nódulos, às vezes a gente tem um ulceradinho aqui em cima, às vezes até com sangramento leve. Por exemplo, na alergia alimentar, na enterocolite alérgica, que é a criança com menos de 1 ano de vida, que começa com sangramento por causa de alergia à proteína do leite de vaca, que é muito comum, quando tem indicação de fazer, a gente na maioria das vezes nem tem indicação de fazer colono, porque a gente já faz o diagnóstico, já faz o tratamento. Mas em alguns casos que tem indicação de fazer colono por causa da diferenciação para a doença inflamatória intestinal, é muito comum a gente ver, e às vezes com um topo ulceradinho, assim, com sangramento leve. A gente também vê nas imunodeficiências, às vezes na giardia, a gente pode também encontrar esse aspecto. Então a gente não pensa em... Criança também tem... polipose familiar, mas geralmente não é assim, não tem já o 100 quando está criança. A gente vê uns 3 pólipos, a gente faz a pesquisa familiar e a gente descobre e a gente acompanha. Mas ela ainda está muito precoce, nas crianças, sei lá, de 8, 10 anos, eu já vi também. Mas quando é assim, é um aspecto de hiperplasia nodular linfóide mesmo. Esse é um caso recente que a gente viu lá no materno. Esse menino tinha esse pólipozinho aqui, e ele tem um quadro que a gente está na dúvida se ele tem uma imunodeficiência
alergia alimentar praticamente a gente afastou ou uma doença inflamatória de início precoce. A gente está na dúvida ainda, a gente está mais para imunodeficiente. Ele tinha esse aspecto bem de hiperplasia glandular na endoscopia, na colonoscopia. Tem cara de uma coisa e tem cara de outra. Essa criança aqui, eu quero ver se alguém se arrisca a falar o que ela tem. É uma menina, uma pré-escolar, ela tem 3 anos, sexo feminino, tem uma diarreia crônica com desnutrição, ela tem um hemicorpo esquerdo maior do que o direito, é bem assim assimétrico, e ela entrou com uma hipoalbuminemia, uma linfopenia e níveis baixos de imunoglobulinas. E ela tinha esse aspecto no duodeno. Um aspecto bem assim, parece algodonoso, assim, na mucosa duodenal. Grumos aderidos? Parece grumo aderido. Alguém fala, será que isso pode ser fungo? Ninguém? É uma doença bem rara, que é a linfadenite mesentérica. Você tem uma malformação da vascularização de linfático, e você tem, e essa criança especificamente, ela tem um negócio chamado síndrome do hemicorpo esquerdo, que você tem uma alteração de linfático em todo o corpo, em membros, e inclusive no intestino. E no intestino tem esse aspecto, isso aqui é vaso linfático engurgitado. E ela tem uma perda proteica, ela tem uma diarreia com alfa-1-antitrypsina positiva nas fezes. Você tem uma perda proteica nas fezes, que ela perde albumina, imunoglobulina, até linfócito. E faz uma imunossupressão secundária. Você precisa fazer você precisa fazer uma dieta com baixo teor de gordura de cadeia longa, e faz uma suplementação com triglicerídeos de cadeia média, e às vezes tem que usar o triprotide também para ela diminuir. Isso daqui diminui isso daqui, ela diminui a perda proteica e diminui a diarreia, a criança melhora. É um acompanhamento assim para o resto da vida, né? Essa criança vê lá ontem. Bom, na criança, a gente, por aquilo que eu falei, vocês perceberam assim, ó, lesão, é mais raro a gente ver lesão. Muitas vezes a gente vê uma criança com uma diarreia crônica, a gente vai fazer exame de endoscopia, na macroscopia está absolutamente normal. É muito importante a gente fazer biópsia de rotina, mesmo sem ter alteração macroscópica na endoscopia, tá? Isso é fundamental para a gente. Por exemplo, falou-se sobre esofagite eosinofílica, às vezes a gente vê aquele aspecto também esbranquiçado no esôfago, tudo que é muito sugestivo, mas a criança é muito comum ela ter mais de 100 eosinófilos por campo de infiltrado e você ter um esôfago normal. E isso é tudo o que o gastropediatra precisa saber, porque senão muda completamente o tratamento, muda completamente o prognóstico, né? Então, quando a gente pede o exame, é biópsia que a gente quer, na verdade, tá? Então, quando a gente está, por exemplo, no esôfago, tem uma suspeita de esofagite eosinofílica, são 6 biópsias no mínimo. Na verdade, assim, 3 biópsias no mínimo, mas geralmente a gente faz 6, 2 do proximal, 2 do médio e 2 do digital, mas 3 já é suficiente. Quando a gente está pensando em infecção por Helicobacter, também é interessante a gente fazer pelo menos 2 de antro e 2 de fundo. Quando a gente pensa em doença celíaca, é fundamental que se faça isso tudo de biópsia, pelo menos uma de bulbo e 4 da porção, da segunda porção e da terceira porção, porque muitas vezes a gente, e outro aspecto também com relação à doença celíaca, quando a gente tira o fragmento, quando você coloca no papel filtro e você alinha o tecido ali, fica mais fácil para o patologista fazer o preparo da lâmina, fazer o preparo da peça, para ele fazer o corte direitinho, porque é muito importante a gente ver a arquitetura da velocidade. Se a biópsia é mal cortada, às vezes a gente faz diagnóstico sem ser, é bem difícil. Então é interessante, os meus fragmentos de biópsia são todos no papel, você pega um papel filtro pequenininho, deposita o fragmento no papel filtro e põe no formol. Facilita bastante para o patologista.
E nas doenças inflamatórias, mesmo na ausência de lesão, é interessante você ter pelo menos 2 fragmentos de biópsia de cada segmento, mesmo sem a lesão, tá bom? Porque muitas vezes na criança, a gente vê, por exemplo, nos casos de doença inflamatória, você não vê uma úlcera, você não vê uma solução de continuidade macroscópica, mas quando você vai olhar na biópsia, você tem um infiltrado neutrofílico importante, você às vezes tem uma erosão microscópica. Isso, para quem vai interpretar o exame e vai tratar essa criança, é fundamental. As outras indicações diagnósticas, disfagia ou dinofagia do reto external, se essa criança maior consegue descrever bem. Dificuldade na alimentação. Ontem, por exemplo, uma criança com um atraso no desenvolvimento, neuropata, ele anda e tem alguma coisa do espectro autista, ele tem uma dificuldade de comunicação. Ele tinha uma dificuldade de comer, a mãe falou assim, ele começou a comer na apetência há 15 dias. Eu falei, nossa, que estranho, mas foi só piorando, chegou a ponto de ter que internar, fazer hidratação endovenosa. Quando você vai pensar um menino que não consegue se comunicar, que comia super bem, que começa a não comer, ele pode ter coisas do tipo, desde de uma esofagite piorada, com alguma dispepsia, alguma coisa que piora muito, mas ele pode até ter um corpo estranho. Ele pode ter um corpo estranho esofágico no radiopaco, que a gente não vai conseguir fazer diagnóstico fazendo um raio-x ou olhando pela clínica. Aumentou a cialorreia, né? Ele pode estar desenvolvendo uma esofagite eosofílica também. Quando a gente suspeita, a gente tem que pensar, né? Ele pode estar até com uma impactação de alimento, de repente, se ele tem uma esofagite com algum grau de estreitamento, de estenose, está mais raro a gente ver, mas uma esofagite grau 4 com estenose, por exemplo, você pode ter até uma impactação de alimento nessas crianças, né? A comunicação não é como no adulto. Muitas vezes, mesmo, ou criança menor, ou criança com algum problema neurológico, de comunicação, autismo, a gente não consegue, pela história clínica, chegar a muita conclusão. Então, às vezes, na suspeita, a gente já precisa fazer endoscopia. Eu também não gosto, não. Ingestão de cáustico, por exemplo, às vezes a criança ingeriu cáustico e ninguém presenciou. O menino tem autismo, às vezes ele ingere e ninguém viu. Quando a gente vai ver, já tem lesão, às vezes tem até estenose, tá? E vômitos incoercíveis também é uma das indicações. Então, esse caso foi, eu peguei depois, você também já viu uma vez, foi bem interessante, vômitos incoercíveis e hipoglicemia, por um tempo autolimitado, e a gente vê esse aspecto no estômago, uma hipertrofia de pregas, um sangramento aqui, sinais de sangramento. Alguém tem algum chute? Hipoglicemia com vômitos incoercíveis. Porque não é muito comum a gente ver, inclusive é bem raro, mas é uma das coisas interessantes a gente pedir endoscopia também. Hematemes, hematoplesia, criança sangra também. Criança também tem pólipo, geralmente, na maioria das vezes, o pólipo da criança é um pólipo pediculado, que a gente tira com a alça, e na maioria absoluta das vezes é pólipo amatomatoso, pólipo juvenil, tá? Eu vi um caso recente de um menino de 13 anos com adeno-CA, adeno-CA de colo. Eu nunca nem tinha lido que podia acontecer, quase morri com isso. Más formações arteriovenosas, pode acontecer angiomas, por exemplo, em qualquer lugar do trato gastrointestinal. Úlcera péptica com ou sem Helicobacter pylori. Cisto de duplicação é mais difícil da gente ver. Úlcera, por exemplo, sem H. pylori, está muito comum a gente ver em paciente internado em UTI. Às vezes, não se fez profilaxia. Tem algumas UTIs que seguram um pouco a profilaxia pelo maior risco de infecção, translocação bacteriana. Não põe IBP para todo mundo. A gente vê, às vezes, a úlcera de estresse. Bom, o que não é indicação de endoscopia também na criança
São os refluxos não complicados, aquela criança que faz um refluxo, você trata, a criança melhora, você não precisa endoscopar. E nas doenças funcionais também, a gente tem todos os critérios diagnósticos das doenças funcionais na criança, a gente tem Roma. Vocês têm Roma no adulto? A gente tem Roma 4 adaptado para criança também. E quando tem um diagnóstico, uma suspeita de perfuração, também está contraindicada a endoscopia. Eu vou mostrar aqui um caso que não é de refluxão complicada, mas ele é um caso que não tinha indicação de endoscopia. Um lactente de 2 meses, com vômito recorrente em grande quantidade, em grande volume, com ótima aceitação da mamadeira, com avidez pela mamadeira, na verdade, mas sempre vomitava após. Fez a dieta não alergênica, hipoalergênica, ele fez aminoácido, né, que é o Neocate, não sei se vocês estão familiarizados com isso. E foram feitas várias tentativas de passagem da sonda enteral sem sucesso. Alguém tem alguma? A 318. A 318 o menino tá bom. É mais fácil. Estenose, hipertrófica de pilose. Isso não é indicação de fazer endoscopia. Isso é indicação de operar. Você tentar, você abre, opera. Só que nesse caso aqui, a galera estava achando que não era, e a gente endoscopou. O menino era bem pequenininho, usou-se um endoscópio pediátrico, e olha o aspecto que é por dentro. Você vê, parece que você está vendo uma azeitoninha aqui atrás, né? Achei bem interessante. Mas não tem indicação, se a indicação já resolve, já é terapêutica, faz a cirurgia e acabou, tá? No caso, o ultrassom de abdômen desse menino foi duvidoso, mas no raio-x contrastado eu tinha certeza que era o povo aqui. Bom, é duro ser clínico, se eu fosse cirurgião eu estava abrindo a mão. As indicações terapêuticas são, acho que se falou aqui, eu só vou citar. Pode-se fazer a gastroscopia percutânea também na criança, é tranquilo. A gente usa um kit com uma sonda menor. A gente escolhe o tamanho da sonda dependendo da criança, mas menos que 12, 14, até existe a sonda 12, mas eu acho que de 14 para cima, mesmo na criança pequena. Porque depois, quando a gente, por exemplo, passou de 6 meses, a gente não vai usar, a gente pode usar a dieta enteral completa, que é só a dieta líquida, tranquilo, pode ser uma sonda pequena. Mas se você quer fazer a dieta mista, que é melhor para a microbiota da criança, você vai fazer a dieta liquidificada, mais a dieta completa, tipo um Fortini, essas coisas que vocês usam também, a gente precisa de uma sonda maior para conseguir passar a dieta, senão a gente não consegue, tá? Também, às vezes, tem indicação para passar a sonda enteral, que quando a gente não consegue passar as cegas, para remoção de corpo estranho, captação de alimento, hemostasia, jejunostomia percutânea, para tratamento de varizes, diagnóstico, para tratamento de varizes, para fazer dilatação esofágica, para acalase, dilatação com balão, tudo isso se faz na criança também, para fazer as polipectomias. Polipectomia no estômago, na criança, geralmente é secundário ao uso de inibidor de bomba, tá? No adulto acho que é diferente, né? Mas geralmente é também pólipo pediculado, grande. Bom, com relação à colonoscopia. A criança que tem uma anemia, também refratária ao tratamento, que não se sabe a origem, com a diarreia crônica, às vezes com sangramento, uma diarreia crônica a gente não suspeita, por exemplo, de ser uma doença inflamatória intestinal, lesões perianais, fístula e abscesso, tem que afastar da criança, fístula e abscesso igual a Crohn, você tem que afastar, tá? Sangramento retal, o sangramento retal é bem característico quando a gente tem uma suspeita de pólipo, clinicamente é muito importante, assim, que é um sangramento pós-evacuatório. O sangramento da doença intestinal geralmente é um sangramento misturado às fezes. Isso norteia bastante o aspecto do jeito de sangramento, o aspecto clínico da história, já direciona bastante o gaspediatra a ver para onde vai na investigação. O déficit de ganho ponderal também, que às vezes a criança não tem, por exemplo, na doença inflamatória da criança, às vezes a gente não tem um sangramento como a coisa mais importante. Às vezes a gente tem uma criança pequena
que às vezes sangra. Aquela criança que não cresce, que tem aquele stunting, né? Tem um déficit de crescimento, a criança magrinha, que às vezes tem uma dor abdominal e não sangra muito, pode ser uma doença inflamatória, já tem indicação de fazer colono, tá? Dados pós-transplantados, né, de doenças infecciosas hospedeiros, e transplante intestinal é muito raro a gente fazer aqui no Brasil. Na suspeita radiológica de estenose, tratamento, e na história familiar de polipose, às vezes mesmo na criança assintomática, às vezes com pesquisa sendo muito positiva, a gente já tem indicação de já começar a fazer o acompanhamento, às vezes colonoscopia animal, colonoscopia de 6 em 6 meses, já na idade ainda pediátrica. Nas indicações terapêuticas também, para fazer a polipectomia, dilatação, tratamento de hemorragia, retirada de corpo estranho e redução de fluxo. Bom, o que não é indicação de colono, constipação funcional não é indicação de colono, tá? E nas doenças funcionais, como eu falei, o 1 a 4, a gente também não tem indicação de fazer colono. E as contraindicações, o megacolon tóxico, na criança a gente tem a ganglionose, doença de Hirschsprung, né? E às vezes você faz megacolon tóxico, não se indica colono, você pode explodir esse cólon durante o exame. Quando a gente tem uma perfuração colônica recente, na criança, no neonato, o prematuro, ou mesmo quando não é prematuro, é comum a enterocolite, né? E às vezes, tá com sangramento, não melhora, vou fazer colonoscopia. Se está com suspeita de perfuração, ou se perfurou recentemente, você não faz colono, porque o risco de perfurar de novo é enorme, tá? E na recepção colônica recente também não se faz colonoscopia. Então, o que tem de particularidade na pediatria, nesse caso, é que biópsia também é de rotina. Muitas vezes a gente tem aquela doença inflamatória que você não vê uma úlcera importante, você vê às vezes só uma retite, por exemplo, uma retocolite ulcerativa, você vê uma perda do padrão vascular ali perto do reto, você vai subindo e depois fica normal, por exemplo. Isso já a criança pode ter uma retocolite e ter uma lesão que começa assim na criança. A gente tem que pensar que a criança tem um tempo de clínica menor do que do adulto, né? Então é importante a gente fazer a biópsia. E é importante a gente fazer a intubação ileal em toda criança com suspeita de doença inflamatória. Muitas vezes esses Crohn's, né, a gente tem o colo praticamente normal, você passa no ilho, já tem úlcera, tem lesão importante. Então fazer a intubação ileal é muito importante. Com relação à polipectomia, na criança é a mesma coisa, né? A biópsia com alça frio e tudo igual a do adulto. O preparo intestinal da colono na criança. Tem inúmeras publicações, cada um usa, adota no seu serviço e se tem inúmeras, é porque nenhuma é 100% eficaz, né? O que está sendo mais recomendado é o uso do PEG, que é o polietilenglicol, ou 3.354.000. Você faz uma dose de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. Você faz a dieta e no dia faz a dieta sem leite, sem resíduo, sem corante, sem fibras e o uso do picosulfato também no dia anterior do exame. Uma particularidade no preparo da criança é que no adulto vocês usam muito manitol, né? No dia do exame, o adulto vai tomando enquanto quando chega o horário do exame. A gente não pode fazer isso na criança, porque a criança tem que estar em jejum. Ela vai fazer sedado. No exame eletivo, a gente não vai dar nada VO para ela minutos antes do exame, né? Então a gente evita o manitol por causa disso, ou qualquer outra medicação que comprometa o jejum, que comprometa a segurança da anestesia. E a gente não recomenda também o uso de edema fosfatado. Você faz uma retite, toda vez que você usa o edema fosfatado, você faz uma retite. E às vezes a gente vai dando diagnóstico de retocolite aí sem ser, né? Bom, aí uma coisa que eu fiz até que bastantinho na minha vida foi retirada de corpo estranho. E que acho que todo mundo um dia vai pegar, porque eles acham o primeiro endoscopista que tem na área, né? Os objetos pontiagudos geralmente é prego, pino, taxa,
grampo de cabelo, alfinete de costura. Já vi de tudo nessa vida. Você fica, meu Deus, como isso foi para taxinha, apontador de lápis, tem aquela lâmina, né? A pessoa engoliu a lâmina do apontador de lápis. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, geralmente, a gente, quando é radiopaco, a gente consegue ver, né? A gente consegue diferenciar. Quando é alfinete de segurança, ele nunca está fechado, é uma coisa impressionante. Nunca ele está fechadinho, ele sempre está com a ponta aberta. Quando a criança pulou. E isso é uma emergência, você tem que fazer com menos de 2 horas.